Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, em nosso Senhor Jesus Cristo, aqui presentes, para nós entendermos um pouco a divina misericórdia, é preciso a gente descobrir o que é a palavra misericórdia. Divina é porque vem de Deus, mas o que é misericórdia? A palavra misericórdia se compõe de duas palavrinhas do latim, miserior e cordis. Miserior é miserável, cordis é coração. A palavra misericórdia quer dizer dar o coração aos miseráveis, amar quem não merece. Há no amor de Deus uma bênção especial. A pessoa humana ama o que é belo, o que é bonito, o que a lhe satisfaz. Agora, o amor de Deus, ele é o contrário. Ele nos ama, segundo São Paulo, enquanto somos pecadores, leprosos, me desculpe a força da palavra, desgraçados, sem a graça de Deus. É isso que quer dizer a palavra desgraçados, sem a graça de Deus, sem a amizade de Deus. E quando o amor de Deus ama o desgraçado, ele se torna agraciado. Então, à medida que nós deixamos Deus nos amar e correspondemos ao amor de Deus, nós vamos ficando belos, nós vamos ficando bonitos. É o que a gente chama de santo. Quem é o santo? É alguém que se deixou amar por Deus, procurou corresponder ao amor de Deus e por isso se tornou semelhante a Deus na sua beleza. Esse é que é o santo. Então, o domingo da Divina Misericórdia é um domingo em que nós devemos olhar para o amor de Deus infinito, o amor de Deus transformador e santificador. E deixar que esse amor nos atinja para que nós nos tornemos belos segundo o projeto de Deus. Agora, esse domingo, ele nos apresenta, em primeiro lugar, a leitura dos Atos dos Apóstolos. E a leitura dos Atos dos Apóstolos traz para nós hoje o segundo resumo com o qual São Lucas encerra o episódio do Pentecostes. E ali São Lucas fala da vida interna da comunidade de Jerusalém ao acolher o amor de Deus, que é o dom do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, quem é o Espírito Santo? Segunda pessoa da Santíssima Trindade. O que é o Espírito Santo? Segundo a teologia, o amor consubstancial do Pai e do Filho. Por isso, se o Pai está na providência em toda a criação, o Filho está como companheiro de viagem, nos acompanha diariamente, o Espírito Santo é amor, e por ser amor, vive no nosso coração, no íntimo da nossa alma. Então, ali, São Lucas fala da vida interna da comunidade de Jerusalém ao acolher o Espírito Santo. Quais foram os efeitos desta acolhida? Primeiro, a escuta dos ensinamentos dos apóstolos, que eram testemunhas da ressurreição, passaram a procurar entender o que é a ressurreição. A ressurreição de Jesus e a ressurreição daqueles que creem em Jesus. Segundo, esta comunidade passou a ter um diálogo com Deus, uma oração contínua. O coração daquela comunidade estava voltado para Deus. É a terra fértil, na qual Deus semeia a sua palavra. E o resultado disso é a santidade. A consequência
da escuta dos ensinamentos dos apóstolos, da acolhida da palavra de Deus, da oração contínua, é a santidade. E essa santidade é alimentada pelo terceiro efeito do Espírito Santo na vida da comunidade, que é a fração do pão. Eles viviam da Eucaristia. Meus irmãos e minhas irmãs, a escuta dos ensinamentos dos apóstolos, da palavra de Deus, a oração contínua, a fração do pão, levam à unidade da comunidade. E esta unidade se faz, se dá, se manifesta na comunhão dos bens. Punham tudo em comum. A tua necessidade é minha necessidade. O que você precisa é o que eu preciso. Se eu tenho condições de ajudar-lhes, vou fazê-lo. Como também vocês terão que ter esta disponibilidade. Se eu preciso de algo, vocês terão que me ajudar. Esta é a vida proposta por Jesus no seu mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e aos irmãos como a nós mesmos. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São Pedro e distingue as comunidades, ela é dirigida às comunidades da Ásia Menor, atual Turquia. Ali na carta existem 4 tópicos: Deus, Jesus Cristo, o homem e a igreja. E São Pedro fala da salvação que faz as comunidades renascerem para uma vida nova. Jesus Cristo trouxe para nós uma vida nova. Por quê? Porque fazia parte da nossa existência o nascer, o crescer, o morrer, e agora Jesus Cristo acrescenta uma 4ª realidade: o ressuscitar. E é para esta realidade que nós devemos olhar, porque nós estamos aqui de passagem. A nossa vida, ela não acontece entre o nascimento, o parto e a nossa morte. A nossa vida acontece desde a concepção. Deus pensa em nós, nos traz a existência, e a nossa vida não terá fim. Porque todo homem é dotado de 2 realidades: a realidade material que chamamos corpo e a realidade espiritual que chamamos alma. E a nossa fé nos ensina que quando Jesus vier, Ele não vai apenas devolver a nossa vida e dar-nos uma vida semelhante à dele, mas Ele vai acrescentar também a devolução do próprio corpo, num corpo ressuscitado, semelhante ao corpo ressuscitado de Jesus, para que possamos ter vida plena em Deus. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a salvação quer dizer recuperar a vida na sua beleza, na dimensão da participação na vida divina de Deus. E o Evangelho? O Evangelho é o Evangelho de São João. São João divide a ressurreição do Senhor, a descrição da ressurreição do Senhor. Ele descreve a ressurreição do Senhor em 4 cenas. A primeira cena foi no primeiro dia, no domingo da ressurreição, domingo de Páscoa, que era o sepulcro vazio. Depois a segunda cena aparece durante a semana, o encontro com Maria Madalena. A terceira cena é hoje, o encontro com os 10 apóstolos. E a 4ª cena também acontece hoje, é o encontro com os 10 mais São Tomé. Nessas 4 cenas, Jesus é descrito como o ressuscitado, aquele que está no meio de nós, vivo.
É por isso que os anjos vão dizer às mulheres: por que vocês procuram entre os mortos aquele que está vivo? É por isso que a igreja, na sua liturgia, ao celebrar a Páscoa do Senhor, traz acesa a vela do Círio Pascal, com os cravos que significam os ferimentos da cruz, as chagas, para nos lembrar que pela fé podemos tocar o Cristo ressuscitado. E Cristo, quando se põe no meio dos apóstolos, seja apenas aos 10, seja aos 10 mais São Tomé, o Cristo concede aos apóstolos 4 dons. O primeiro dom é o dom da paz. A paz esteja convosco. Nós poderíamos questionar o Senhor: como viver em paz no mundo marcado pela morte? Como viver em paz no mundo que atualmente nem nos permite celebrar para a comunidade? Estamos aqui numa igreja vazia. E como dói no coração de quem está aqui, não só no meu coração como sacerdote, mas dos fiéis que me auxiliam nesta missa, esta igreja vazia. Como dói. Como viver a paz? Ele vai dizer para nós: a paz, como dom da ressurreição, se baseia na certeza de que você caminha para um lugar onde o sofrimento não existe, onde a doença não perturba, onde a morte não tem lugar, que nós chamamos de céu, que nós chamamos de casa do Pai. Depois, o segundo dom é a missão. Qual é a missão? A missão de testemunhar, de ser no mundo sinal da presença de Cristo ressuscitado. Quando Jesus, no início da sua pregação, diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, ele está apontando para cada um de nós batizados, não apenas para os sacerdotes, para as religiosas, mas ele está apontando para cada batizado e dizendo: vocês são sinais, são testemunhas de que eu passei pela paixão, pela morte e ressuscitei. Mais do que São Tomé, a fé de vocês tocam o meu corpo e vocês sabem, Cristo ressuscitou e está vivo entre nós. E vocês devem anunciar esta realidade. Depois, o terceiro dom é o dom do Espírito Santo. Como eu disse, acolher o Espírito Santo para poder se santificar. Acolher o Espírito Santo significa fazer da nossa alma céu. Fazer da nossa alma céu. E quais são as atitudes que nos levam a acolher o Espírito Santo? A primeira delas é o arrependimento dos pecados. A segunda delas é a prática da caridade, o amor sincero com os irmãos. A terceira delas é a oração contínua. E a quarta delas é, antes de tudo, saber acolher o irmão que muitas vezes me ofende, me machuca, é para mim uma cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, e o quarto dom concedido pelo Cristo ressuscitado é o poder da igreja de perdoar os nossos pecados. Porque aí começa a nossa salvação. Existem 3 sacramentos na igreja que perdoam os pecados. O sacramento do batismo tira da nossa vida o pecado original, e se a gente tiver cometido algum pecado, também o perdoa.
Depois tem o sacramento da unção dos enfermos. Se a gente não pode confessar, se já estamos incapacitados pela doença para uma confissão, a unção dos enfermos perdoa os pecados. Por isso, somente o presbítero, o padre ou o bispo podem ministrar o sacramento da unção dos enfermos. Mas o sacramento que ordinariamente perdoa os pecados é o sacramento da penitência. E o sacramento da penitência acontece numa combinação de arrependimento e coragem do pecador e ao mesmo tempo de graça misericordiosa do Pai que nos aguarda para o perdão. O Pai não se contém diante de uma oração como a do filho pródigo. Pai, perdoai-me porque eu pequei. O Pai abraça, o Pai reabilita, o Pai nos faz realmente caminhar com Ele. O Pai nos reintegra na comunhão total com Ele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, eu gostaria que nesse domingo da Divina Misericórdia, vocês ficassem com um ensinamento pelo menos. Qual é ele? A misericórdia de Deus, o amor de Deus é maior do que qualquer pecado. Se eu estender a minha mão, pode ser o pecado que for que esteja no meu coração, e dizer para o Senhor, estou arrependido, tira-me daqui. Se você não tiver condições de caminhar, o Senhor se abaixa, te coloca nos ombros e te leva para a casa do Pai. E lá na casa do Pai, se você não tiver condições de tomar seu banho para se purificar, Ele te lavará com todo respeito. Ele te vestirá com todo respeito. E Ele fará você enxergar em si mesmo a beleza do próprio Deus. Ele te fará sentir-se filho amado de Deus. Ele te fará realmente resplandecer na igreja como alguém que tem no coração o seu amor, o Espírito Santo de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.